Boa tarde, meu nome é André Antunes, eu vou dar início ao webinar sessão número 3, CIP 3D, Projeto de uma Nave Industrial. Eu vou começar por primeiro começar a introduzir os dados no programa gerador de pórticos, que é o programa onde me encontro de momento. Vou criar uma obra nova, em nome de ficheiro eu vou colocar exemplo, e vou começar por definir um pórtico de duas águas. Neste caso vou introduzir um pórtico novo, vou dizer que sim, e vou introduzir então um pórtico de duas águas. O tipo de cobertura eu vou definir como pórtico rígido, porque de qualquer forma nós poderíamos colocar pórtico rígido, treliça americana, treliça inglesa, belga, a viga em treliça, ou então pórtico treliçado mesmo, e neste caso será então pórtico rígido. O pórtico terá um vão de 25 metros, logo eu vou colocar 12 metros e meio para cada um destas escotas, 8 metros de altura e 9 metros de altura até à viga comiera, ou seja, basicamente só será premir nas cotas e alterar o valor. E vou premir aceitar. O pórtico fica definido aqui no gerador de pórticos e a partir de agora vou então às opções de dados de obra, dados gerais de obra para poder definir os parâmetros de cálculo. A partir daqui vou dizer o número de vãos, ou seja, se este pórtico terá 13 pórticos, se este pavilhão terá 13 pórticos, nós teremos então 12 vãos, a separação entre os pórticos será de 5 metros e vou ativar o peso da cobertura, ou tapamento da cobertura, em que o peso do tapamento, neste caso, um painel sanduíche pesa 0,15 km/m², um valor de sobrecarga no tapamento de 0,4 e um tapamento em laterais de 0,15. Ou seja, basicamente será usado no tapamento da cobertura ou o tapamento da laterais, será o mesmo. A partir daqui vou ativar então a sobrecarga de vento. Podemos calcular a carga de vento segundo o Eurocódigo ou segundo o RSA. Neste caso vou usar o Eurocódigo e depois a partir daqui serão também opções técnicas, ou seja, como os dados de localização, a categoria do terreno. Sempre que formos aqui alterar, temos aqui então uma pequena chamada de atenção sobre o que é que corresponde a cada uma destas opções. Orografia do terreno, na direção transversal X e na direção longitudinal Y, e depois também se a orografia do terreno será plana, ascendente, descendente ou inclina. Aqui podemos definir também o período de retorno em anos e se queremos considerar ou não aberturas, ou seja, aberturas no próprio pavilhão. Aqui nesta ajuda podemos também consultar então o que é que designa cada uma das variáveis para a introdução das aberturas e se as mesmas estão permanentemente abertas ou não. A partir do momento em que definimos então a ação do vento, premimos aceitar. Nas categorias de utilização vou definir aqui coberturas e vou fazer aceitar. E vou aqui premir então em madres. Ou seja, iremos definir então aqui as madres, nas coberturas e na opção das madres das coberturas temos aqui a opção de limites de flecha, número de vãos e o tipo de fixação. O número de vãos, nós temos aqui, eu vou considerar 3 vãos. Neste caso nós vamos estar a designar que as madres vão vencer 3 vãos, ou seja, irá existir uma continuidade das madres. O tipo de fixação vamos definir como fixação rígida e o tipo de perfil não vamos usar então o IP80, mas sim vou usar um informado. Vou definir então aqui perfil de aço informado, neste caso Z informado com rigidificadores. E vou à biblioteca importar de um fabricante uma série de perfis Z. Para importarmos a série de perfis Z, vamos aqui a esta opção. Vou aqui à opção Mundo e Perfil e ponho aqui Z. E vou fazer aceitar. Ou seja, importo a série de informados com rigidificadores
da Mundi Perfil. Como não vou usar aqui estes perfis destes com abas desiguais, eu vou apagar desta opção e vou fazer aceitar. Vou optar já por definir aqui da série de perfis, vou optar já por definir um perfil, aqui o Z170-25. E vou fazer aqui aceitar. Dentro destas opções ainda temos aqui a opção de separação das madres, que eu vou optar por 2 metros, e o tipo de aço que neste caso, neste exemplo prático, vou considerar S275. Poderíamos usar estes comandos aqui de dimensionar, servirão então para dimensionar para esta separação qual é que é da série de perfis, qual é o perfil que cumpre ou não, qual é que é a separação ótima para este perfil e neste caso qual é a separação ótima para todas as séries de perfis. Eu poderia então imprimir aqui no dimensionar para determinar se qual da série de perfis cumpre ou não cumpre para as ações de vento definidas e para a ação definida, mas de qualquer forma, permitindo aceitar, ele apenas me vai verificar se este perfil 160-25 para uma separação de 2 metros cumpre ou não. Ou seja, como será mais rápido, eu vou imprimir aceitar. O programa vai analisar então, vai calcular a madre, verifica a tensão e verifica a flecha e premia aceitar. E o programa insere então as madres cá em cima. Vou fazer o mesmo, mas para as madres laterais. Vou definir exatamente as mesmas considerações. A nível de número de vãos e de fixação, vou definir o mesmo perfil. Com a mesma separação e o mesmo tipo de aço. E vou permitir também aceitar. Pronto, o perfil tanto verifica a tensão, verifica a flecha. Aqui verificações é LU, ou seja, estados limites últimos. Nós premindo aqui conseguimos consultar a verificação do perfil pelos estados limites últimos, seja com o descritivo de cálculo. E a partir daqui, a nível de definição de dados do gerador de pórticos, encontra-se terminado. A partir daqui será a exportação para o CIP 3D, onde podemos definir o resto dos elementos constituintes deste pavilhão industrial. De referir que, de qualquer forma, nas opções de listagens e desenhos, podemos já listar dados de obra, medições de madres, verificação das madres na impressora e nos desenhos imprimir então o pórtico com as madres definidas. Vou passar então às opções de exportação para o Metal 3, para o CIP 3D. Faço aceitar, ele volta novamente a verificar as madres antes da exportação. E a partir daqui encontro-me nas opções de exportação para o CIP 3D, vou definir aqui como pórticos biarticulados, são meramente opções técnicas, pórticos biarticulados, o cálculo de encurvadura em pórticos nós móveis, geração de pórticos 3D e vou agrupar todos os planos. E vou primeiro aceitar. E antes de o programa importar a obra, aqui nas opções de perfis, vamos colocar aqui S275, aço em formato também S275, e vou aceitar estas opções para já. Vou manter as normas todas pelo Eurocódigo e faço aceitar. Vou manter o mesmo nome de obra, exemplo, e temos então aqui os 13 pórticos. A partir daqui temos então a possibilidade de começar a definir mais dados relativamente a este pavilhão, nomeadamente qual é que é os perfis que eu vou usar em pilares e vigas. Ou seja, neste caso nós iríamos aqui a barra, perdão, descrever, vou descrever então estes pilares, como os pórticos são todos agrupados ao editar um perfil, ao editar uma barra, estou a editar todas as barras para todas as barras constituintes do pavilhão. Clico no botão direito de rato para confirmar a seleção e aqui vou selecionar HE 360A e faço aceitar. Não vou querer verificar a resistência ao fogo neste exemplo e vou aceitar. Temos então ali já o perfil inserido. E agora vou editar as duas vigas. Para as duas vigas eu vou definir como um IPE, neste caso, por
por exemplo um IPE400, em que vou neste caso definir como simples com cartelas. E vou definir com a cartela inicial inferior e a cartela final inferior, de referir que este é o ponto inicial da barra, este é o ponto final da barra, este é o ponto final desta barra e o ponto inicial desta barra. Logo, a cartela inicial inferior, que vou definir aqui, com o valor de 2 metros, e a cartela final inferior com o valor de 1 metro, acabará aqui por ficar com 2 metros, ou seja, 1 metro de final aqui e 1 metro de final ali. E vou primeiro aceitar e temos então já as barras inseridas com as cartelas. Ou seja, se fôssemos aqui a ferramentas vistas 3D, iríamos ver já os pilares e as vigas definidas com as cartelas. Bom, a partir daqui irei fazer mais uma parte de introdução de dados, que será a colocação dos pilares topo. Antes disso, se fôssemos aqui a barra em curvadura, estes valores de encurvadura que estão aqui definidos já foram os valores de encurvadura que vieram do gerador de pórticos. Ou seja, o gerador de pórticos calculou os coeficientes de encurvadura em x e em y, tanto para os pilares como para as vigas, e nós teremos de ter sempre atenção, sempre que seccionarmos estas barras com barras novas que têm outras características de travamento, devemos corrigir estes coeficientes de encurvadura de forma manual. O mesmo acontece aqui para as barras em curvadura lateral. Também os valores que estão aqui definidos foram calculados e exportados para o CIP 3D a partir do gerador de pórticos, bem como todas as cargas de vento que foram definidas. Ou seja, neste caso, se nós editássemos as cargas superficiais para a hipótese de vento H1, V0H1, todas estas cargas estão aqui aplicadas sobre o pano, sobre os panos, são cargas que foram então calculadas e consideradas no modelo pelo gerador de pórticos. De qualquer forma, depois qualquer necessidade de acrescentar ou apagar alguma carga é possível com os comandos de cargas, editar cargas superficiais ou introduzir cargas superficiais novas, ou eliminar ou mover, ou fazerem qualquer alteração que seja necessária. Após a definição então dos pilares e das vigas, vou definir então os pilares de topo. Ou seja, eu vou querer ver uma vista diferente do meu pórtico de topo. E neste caso, então, eu faço uma janela abrir nova. E vou criar então uma janela nova, que é uma vista 2D de um plano ortogonal. Aqui vou definir uma vista passando por esta linha e passando por esta linha daqui. Vou chamar esta nova vista pórtico 1 e primo aceitar. Então passamos a ver automaticamente o pórtico de frente. Isso torna-se mais fácil, apesar de que isto seria possível introduzir-se em 3D, torna-se às vezes mais fácil criarmos vistas 2D de forma a auxiliar a introdução de dados. Neste caso, irei então fazer uma introdução de umas barras novas, se bem que, e aproveitando esta vista, e voltando aqui ao 3D, se introduzíssemos uns pilares de topo neste momento, como os pórticos estão todos agrupados, ao inserir aqui um pilar de topo, o programa vai inserir o pilar de topo em todos os pórticos, e não é isso que se pretende. Então, neste caso, eu vou desagrupar os pórticos que terão dados diferentes dos restantes, que serão os dois primeiros e os dois últimos, porque para além do pilar de topo eu vou colocar aqui um contraventamento e um contraventamento também deste lado. Ou seja, apesar de eu ter exportado os planos todos agrupados do gerador de pórticos, é sempre possível no CIP 3D, vindo aqui a planos, desagrupar os planos paralelos a YZ, neste caso, relativamente ao eixo geral do programa, e neste caso selecionaria então estes dois primeiros pórticos e estes dois últimos pórticos, ou seja, todos os pórticos têm este círculo por baixo do pórtico, quer dizer que estão agrupados. À medida que eu seleciono estes dois e primo com o botão direito do rato e digo que desejo desagrupar, eles deixam de ter este símbolo e este pórtico deixa, e este pórtico, o segundo, o penúltimo e o último, deixam de estar agrupados relativamente aos restantes pórticos do pavilhão. E agora sim já posso inserir aqui dados sem que os dados sejam repetidos por estes pórticos todos. Ou seja, voltando então aqui à janela vista 2D do pórtico 1, vou começar então por inserir barras novas, ou seja, insiro uma barra nova, neste caso vou modificar a barra, porque neste momento só temos aqui na tabela dois tipos de perfis, o HE360 e o IPE400, foi o que foram introduzidos até agora, e então vou aqui à definição e vou colocar um IPE, por exemplo, um IPE 240.
é um perfil simples, não vai ter cartelas desta vez. E como eu tenho esta opção aqui ativada, e que está ativada sempre por defeito, que é permite cotar ao introduzir cada elemento, se eu quero introduzir um perfil aqui mesmo no eixo destas barras, premindo num ponto qualquer, o programa vai-me questionar sobre qual é a distância que eu quero relativamente àquele nó, e eu vou colocar neste caso 6.25 e vou fazer aceitar. A partir daqui eu tenho um nó preso neste ponto e vou levar o nó até ali acima. Botão direito rato, termina a introdução da barra. Esta barra de cima ficou a negrito agora. A negrito quer dizer que esta barra não é seccionada pelo pilar, ou seja, o pilar é que termina abaixo da barra, o que quer dizer que o tipo de ligação que o programa irá calcular será esta barra contínua, terminando esta barra, terminando este pilar por baixo da viga. Se eu quisesse que este pilar seccionasse a viga, ou seja, que a viga se fosse ligar ao pilar e esta viga se fosse ligar a este pilar, esta viga que está aqui não poderia ser a negrito, ou seja, não poderia estar como contínua. Então, neste caso, aqui com barra criar peça, eu deveria dizer que a peça era daqui até aqui. E assim esta barra não fica a negrito. Obviamente depois o programa também vai replicar as cartelas, mas neste momento seria a barra a terminar no pilar. Não será isso que eu pretendo, então volto atrás para a situação da barra contínua e o pilar a terminar por cima da viga. Vou continuar por introduzir as restantes barras, ou nestes casos pilares de topo. Este será direto para aqui e este também. Poderemos até usar as referências, ou neste caso os rastreios, para ir buscar o ponto 6.25, porque ele vai buscar aquela interseção que está ali. Estes rastreios também podem ser ativados aqui, se bem que depois nós podemos ativar a nível de capturas, e estamos aqui a falar as capturas relativamente aos elementos introduzidos no SIP 3D e não a capturas a máscaras, mas introduzir as capturas que nós necessitamos. E neste caso, ou eu dava novamente a coordenada manualmente, ou então viria buscar o ponto de início, ou seja, o ponto de interseção que temos aqui. Tanto eu daria uma situação ou outra. E depois esta barra irá assumir ali. Irei definir agora então as condições de apoio ou as condições de vinculação exterior dos pilares de topo. Então vamos aqui a nó de vinculação exterior e selecionamos então estes três nós que temos aqui e vou definir como uma articulação. E agora volto para a janela 3D. Se eu reparar aqui nestes pilares que estão aqui, ou seja, se eu for a barra descrever disposição, eu posso ver que os meus pilares de topo estão rodados ao contrário, ou seja, estão numa orientação que eu não quero. Se o vento topo vai exercer a ação segundo esta direção, eu não quero que o meu pilar trabalhe no sentido de menor inércia, eu quero que ele trabalhe no sentido de maior inércia. Então, com o comando barra descrever disposição, selecionando estes três pilares de topo, clicando no botão direito do rato, se eu os rodar então a 90 graus, terei os pilares de topo então a funcionar nesta direção. Relativamente ao último pórtico do pavilhão, seria basicamente a mesma coisa. Com um bocadinho mais ou menos de destreza, nós poderíamos introduzir estes três pilares aqui, utilizando as referências do programa, ou seja, fazendo barra nova, eu estou aqui novamente com o IPE 240, eu podia rodar um bocadinho o pavilhão, caso fosse necessário, para poder visualizar ali as linhas de referência que vêm de cada um deles. Podia também fazer aqui uma vista nova e fazer a mesma coisa que fiz aqui, sim, mas de qualquer forma, utilizando então as linhas de referência que o programa cria à medida que nós vamos criando os nós, também facilmente conseguimos estar a introduzir os restantes elementos. Da mesma forma, voltava a nó de vinculação exterior, selecionava os três nós e definia como apoio articulado e depois também com o comando barra descrever disposição, selecionava estes três pilares de topo e rodava também de forma os pilares de topo ficarem com esta orientação. Bom, relativamente ao contraventamento, eu vou começar por definir as vigas transversais aos planos que virão fazer parte do contraventamento e depois colocarei os tirantes. Neste caso, voltaria então a barra nova, iria escolher uma barra diferente. Neste caso, poderia ser aqui um IPE 200
iria fazer aceitar. Neste momento eu não vou querer usar as linhas de referência do programa. Ou seja, nós a qualquer altura, com o comando planos referências, podemos desativar estas referências, desligar a grelha e desligar as linhas de referência e voltando novamente ao comando barras nova, selecionando então aqui o IP200, poderíamos então introduzir as barras sem ter então o auxílio das linhas de referência, se bem que os rastreios que estão aqui já me vão dar essa ajuda. No entanto, como eu quero inserir uma barra mesmo aqui a meio destes perfis, eu também podia ligar a qualquer altura o ponto médio. Quer dizer que ao passar aqui o cursor por cima desta barra, como tem 8 metros, ele aos 4 metros aparece o triângulo, que é o ponto médio desta barra. E então definia os perfis transversais que vão pertencer então ao contraventamento, utilizando então os rastreios e os métodos de captura, ou seja, quando vamos aqui, ele está a fazer ali a perpendicular, então eu rapidamente sei que estou a introduzir as barras corretamente. Definindo então as barras transversais, vou definir os tirantes, ou seja, volto novamente aqui às opções, vou aqui a tirante, vou aqui a barras, vou escolher aqui uma barra uma redonda de 20, ferro de 20, e agora vou sempre assim fazendo a diagonal, introduzindo o meu contraventamento. E agora a mesma coisa para o lado de lá. Os contraventamentos são inseridos automaticamente estando rotulados ou estando articulados no seu extremo. E eu devo fazer o mesmo para estas barras que estão aqui. As barras que pertencem aos contraventamentos devem também estar articuladas relativamente aos tirantes. Então para isso eu posso ir aqui a barra, articular extremo, premir no eixo da barra para articular os dois extremos da barra, porque nós estamos a articular um só. E automaticamente, se virmos ali, temos então estas barras já também articuladas relativamente ao seu extremo. Apesar deste não ser um encastramento, as barras estão articuladas a este encastramento. Este contraventamento devia ser replicado para o lado de lá. Há uma forma fácil de fazer isto, ou seja, eu poder colocar aqui uma visualização de cima da estrutura, viria aqui a ferramentas copiar elementos, abriria então uma janela copiando apenas nós e barras, abria aqui uma janela onde selecionava então estes meus contraventamentos, podia voltar à vista, a esta vista, e agora, permitindo com o botão direito do rato, vou buscar um ponto de referência, podia ser aquele, e copio para aquele ponto ali. E agora o botão direito do rato e tenho o contraventamento aqui, copiado para o contraventamento de lá. Ou seja, resumindo, voltando aqui à estrutura, novamente temos então esta estrutura aqui inserida e com a cópia do contraventamento de um lado para o outro. Bom, após a introdução dos dados, e no caso de possuírem os modos de ligações, podemos sempre calcular as ligações para além da estrutura. No entanto, é necessário, antes de mais, verificar ou seja, calcular para ver se os perfis verificam ou não. E depois dos perfis verificarem ou não, nós vamos calcular as ligações para ver se as ligações são possíveis para os perfis que foram verificados ou não. No entanto, para o programa poder calcular as ligações é sempre necessário irmos a ligações e gerar as ligações. Esta opção nova quer dizer que me permite, de qualquer forma, isto é necessário ter alguma atenção, porque uma coisa é nós calcularmos todas as barras que concorrem no mesmo nó, outra coisa é calcularmos uma ligação que só consideramos parte das barras que lá são conectadas, mas com este comando nova nós podemos selecionar quais barras é que fazem parte da ligação que eu quero definir. De qualquer forma, o comando gerar vai gerar todas as ligações que são possíveis relativamente aos nós que foram definidos no programa. Ou seja, em ligações gerar, o programa pergunta-me se eu desejo agrupar, eu vou dizer que sim, que é para não termos muitas ligações distintas. Ele agrupa as possíveis e depois temos então aqui em azul as ligações que o programa irá considerar após o cálculo. Bom, eu vou abrir agora uma obra, esta obra com mais dados introduzidos e já calculada. De qualquer forma, agora o passo seria calcular. Iríamos calcular a obra consoante estas opções que o programa nos permite aqui. Se eu dimensiono perfis ou não, ou seja, se vou verificar apenas aquilo que introduzi, se eu quero que o programa modifique a secção do perfil, ou seja, entre em iterações para dizer quais são os perfis que cumprem ou não, se vai verificar as barras ou não, se considera a dimensão finita dos nós para o cálculo das ligações posterior e se, neste caso, calculamos as ligações ou não, como parasoldadas ou parafusadas.
e no caso da parafusada, se utilizamos parafusos pré-esforçados ou não. Esta seria uma das hipóteses. No entanto, no caso das fundações e após o cálculo das fundações, seria sempre necessário, no separador fundação, gerar essa mesma fundação. Ou seja, a única coisa que nós vemos aqui de momento são as placas de amarração que foram geradas pelo modo de ligações, mas que ainda não foram dimensionadas. Mas no caso de eu querer calcular as fundações posteriormente, será necessário introduzir essas fundações. Eu posso introduzir as fundações manualmente, por exemplo, uma sapata de betão armado, e definir aqui a sapata manualmente, com a excentricidade que pretender. Ou então, não querer definir então aqui as fundações e no comando cálculo gerar as sapatas e as vigas. E neste caso gera também com as vigas linteixe. E o programa gera todas as fundações, bem como as vigas linteixe, que depois com o comando cálculo dimensionar, iria dimensionar as fundações. Claro, neste caso após a obra estar calculada, verificada, é que nos iremos preocupar então com as fundações. Até lá, os esforços nos arranques seriam errados e não havia necessidade de estarmos a calcular as fundações. Bom, eu vou aqui então, arquivo, vou buscar então aqui obra já mais completa e já calculada. Após o cálculo, esta obra já foi calculada, há sempre a necessidade de nós virmos a cálculo verificar elementos. No cálculo verificar elementos, nós temos que verificar se os elementos estão a verde ou não. Se estiver a vermelho, quer dizer que há algum problema de cálculo. E neste caso, teríamos então que resolver. Estando a verde, quer dizer que todas as barras estarão a cumprir. Neste exemplo, temos todas as barras a cumprir. Temos aqui as aprovações de resistência, nos pilares, nas vigas. Premindo sobre a viga, o programa vai dizer toda a série de vigas o que é que cumpre e o que é que não cumpre. O mesmo que depois acontecerá para os pilares, tirantes e os elementos transversais que pertencem ao contraventamento. Para além da verificação das barras, também se pode verificar consultar deslocamentos para a combinação selecionada ou para envolventes. Pode-se consultar reações, esforços, ou seja, pode-se também calcular os diagramas, neste caso visualizar os diagramas para a combinação selecionada ou então para as envolventes mesmo, ou seja, os esforços máximos. Neste caso, por exemplo, o momento em Y, e podemos só pôr aqui só as barras selecionadas, para o programa não estar a desenhar as barras todas, e desenhar os valores máximos e mínimos e ver os valores máximos e mínimos, e poderemos então, premindo sobre uma barra, visualizar então os valores de Y máximo e mínimo. Premindo sobre outra barra, podemos então visualizar o diagrama também para o outro lado. Isto para momento torçor transverso, axial, flecha, tensão, etc. Outra opção que podemos também visualizar acabará por ser a de formar isovalores da janela ativa, ou seja, eu poderei visualizar os deslocamentos que esta estrutura tem para a combinação selecionada. E de certa forma ativar também uma animação de forma a visualizar como é que a estrutura se comporta. Bom, neste caso, estando as barras todas a verificar, nós podemos também, de qualquer forma, e se no caso do cálculo já for efetuado o cálculo com as ligações, verificar se as barras, se as ligações estão a calcular ou não, se estão a verificar ou não. E neste caso, após o cálculo, nós vamos a ligações editar e as ligações que aparecerem a verde estão a cumprir. Ou seja, neste caso nós podemos editar aqui uma ligação de pilar-viga e temos então ali estas opções. Temos a ligação calculada e esta ligação depois irá sair em listagem e em desenho. E para além do cálculo automático, o programa faz a ligação, ou seja, a única coisa que nós definimos foi uma ligação de viga, viga com cartela com pilar. E a partir daí o programa resolveu a ligação de forma automática. E para além dessa valência, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos editar esta ligação, caso seja necessário, ou seja, eu posso editar
os componentes do pilar HE360A, neste caso gerando mais elementos de reforço, fazendo um recorte no extremo de forma diferente, acrescentar rigidificadores, editar, mover os rigidificadores que estão aqui, introduzir chapas de reforço na alma, se fosse o caso. É possível também, no recorte no extremo, pôr sem recorte, que é o que está aqui, ou então segunda peça IP400, em que o programa iria considerar um corte no pilar, seguindo aqui a mesma orientação da viga. No caso do IP400, ou seja, a viga neste caso, podíamos então ter outras opções, por exemplo, modificar os tipos de soldaduras da alma, dos banzos, qual a espessura da garganta, a ligação aparafusada, fazer uma edição e poder modificar os parafusos, modificar a chapa, por exemplo, podia editar aqui uma série de parafusos e modificar o diâmetro para o diâmetro que eu pretendesse, o comprimento da espiga, o material, a série de parafusos, etc. Podemos mover manualmente os parafusos de posição e depois verificar se essa modificação cumpre ou não. Ou seja, para além então do cálculo automático, há sempre a possibilidade de podermos fazer a alteração das ligações que necessitarmos. Temos aqui, por exemplo, outra ligação, uma ligação viga-viga. E no caso, vou tentar aqui fazer uma edição aqui do cachorro de uma ponte rolante, para além do dimensionamento que já está feito, nós também poderíamos ver a penalização da ligação, ou seja, neste caso é o tipo de desenho que irá depois sair para CAD, caso seja o periférico escolhido, e depois também temos aqui a possibilidade de termos a listagem completa do nó. A verificação, neste caso, o programa vai só mostrar-me uma verificação do cálculo. Bom, e a partir daqui temos a verificação para o pilar HE e para a parte do IP270. Temos aqui as várias secções da verificação, mas na opção ver a listagem completa, temos então aqui a listagem completa da ligação. Ou seja, então, para além do cálculo automático, temos sempre a possibilidade de imprimir o cálculo da verificação desta mesma ligação. Depois também, como qualquer listagem, como falo sempre a possibilidade de exportar para DocX, PDF, HTML, RTF, etc. Bom, eu vou fechar. Relativamente às fundações, ou seja, as fundações também já foram calculadas aqui. Eu vou imprimir aqui então no separador fundação. Perdão. E aqui, basicamente, ou seja, como o cálculo já foi efetuado, eu poderei agora editar a fundação e verificar o resultado desta mesma sapata. Esta edição da armadura pode ser efetuada aqui, ou seja, por exemplo, nós reparem que temos aqui ferro 16 passado a 17, é sempre possível, como no CIP-CAD, também no CIP 3D, editarmos a tabela de armadura destes elementos e colocarmos a armadura automaticamente a sair com espaçamentos de 5. No entanto, eu poderia vir aqui à armadura e fazer uma alteração à armadura, passar de 17 para 15 e fazer tanto aqui na malha superior como na malha inferior. E a partir do momento que eu faço a modificação da armadura, não vou dimensionar, porque senão o programa vai colocar outra vez ferro 16 espaçado a 17, mas sim iria fazer uma verificação. Se cumprir todas as verificações, prima aceitar, se desejasse ver a listagem, podia imprimir sim, e a partir daqui tenho então o resultado da fundação, e tenho esta fundação já alterada para um ferro 16 espaçado a 15. Poderia também permitir aqui aceitar e depois poderia, no caso de estarmos a visualizar aqui o ferro 16 a 15, fazer uma uniformização de todas as outras fundações relativamente a esta. Ou seja, o comando também é semelhante ao que existe também já no CIP-CAD, ou seja, nós podemos igualar esta fundação, esta sapata, a todas as outras. Claro que sempre que nós vamos fazer o comando igualar, o programa vai verificar as fundações. Eu podia copiar então esta fundação e atribuir
para estas sapatas que estão aqui, que são semelhantes, incluindo esta, e estas também daqui deste lado. E a partir do momento em que nós fôssemos a cálculo verificar, poderíamos então verificar de todas as fundações se as alterações que eu fiz a todas as sapatas, ou seja, fiz uma alteração de armadura, porventura nós podemos ter diminuído sem querer alguma sapata que tivéssemos aí, então certamente essa sapata passaria a não verificar, e com este comando nós podemos visualizar se estas alterações que nós fizemos se fazem com que as fundações continuem a cumprir ou não. Pronto, neste caso estarão todas a verde, estará tudo bem. Bom, eu vou voltar aqui à separadora de estrutura. Aqui nas listagens nós podemos escolher as listagens que pretendermos. Estas listagens são mais ou menos extensas consoante as opções que tomamos. Se tivermos muita coisa, vamos ter muitas e muitas páginas de listagem, será normal. Mas ficará também da parte do projetista qual é que são os elementos que nós queremos listar ou não. A partir daqui, então, nós vamos ativando ou desativando as opções que pretendermos, ou seja, se queremos que o programa liste as combinações, se liste a geometria dos nós e barras, no caso dos resultados, se queremos que a nível de barras sejam listadas as verificações das estados limites últimos completo, eu daria muitas folhas, ou então resumido, dará um pouco menos folhas, e depois no nível de fundações, queremos as verificações dos elementos de fundação ou não, a medição. Tudo isto irá influenciar então depois o número de folhas que o programa irá gerar, mas ficará então também do ponto de vista do projetista o que é que necessita de querer ver listado ou não. A partir daqui é só selecionar, colocar um visto, o que é que pretendem ou não. O mesmo acontece a nível dos desenhos. De referir que a nível de desenhos, o programa vai poder gerar os desenhos das vistas que criaram, ou seja, se necessitam de estar a visualizar um 3D de alguma ou 2D de algum ponto específico da estrutura, é necessário criar essa vista e não a fechar, porque se fecham a vista estão a eliminar a vista, não é? Então o programa, para além das vistas 3D, temos a possibilidade de criar as vistas 3D e as vistas 2D, consoante a criação das mesmas, ou seja, vamos pegar, por exemplo, no exemplo anterior, no caso das vistas, iria ter a vista 3D mais aquela 2D do pórtico 1. Não é? A partir daqui, o tipo de desenho, nós temos vários tipos de desenho, sendo o desenho de estrutura 3D, aqui aparecem-nos as hipóteses que nós temos da estrutura, das vistas 3D que eu tenho e das vistas 2D que nós formos criando. A partir daqui temos sempre a possibilidade de desenhar isto com eixo, ou seja, que é apenas a barra e a designação do perfil, ou perfil real. Isto no caso de terem muitas barras mesmo. O desenho com perfil real vai demorar algum tempo a desenhar, porque o programa, para estar a gerar o desenho com todos os trims corretos para a representação do 3D, sem haver sobreposição de linhas, vai demorar bastante tempo a desenhar, isto no caso de terem uma estrutura efetivamente com muitas barras, e depois é uma opção de colocarem aqui se querem ver as cotas, os tipos de perfis, comprimentos das barras ou não. Bom, são aqui opções. Para além dos tipos de desenhos de estruturas 2D, podem ter a planta de fundação, podem tirar o desenho das ligações. As ligações foram consideradas pelo programa. Desenho de implantação de fundação. Depois, no botão configurar, também podem ativar os quadros de sapatos ou não. Pronto, de forma a sair o quadro de sapatas, como também é comum que saia no CIPCAD. Bom, a partir daqui, eu vou já agora, criar só uma estrutura aqui, perfil real, só para explicar aqui algum ponto. Vamos por aqui, tipo de perfil. Pronto, aqui temos então o perfil real, o pórtico 1, foi só o que eu pedi para desenhar, e à semelhança do que acontece no CIPCAD, nós podemos imprimir todos ou imprimir as folhas selecionadas e a partir daqui, com o periférico que estiver escolhido, ele vai gerar então o ficheiro com esta folha.
Bom, de qualquer forma, para além desta estrutura com simular um pavilhão 3D, aqui com uma estrutura que foi incrementada, que é uma mezzanine, em que esta mezzanine também foi definida com panos de cargas, ou seja, nós temos aqui um pano de cargas no interior que foi definido para definir então o peso da laje mais o peso de sobrecarga que esta laje irá exercer sobre estas vigas, mais aqui uma estrutura 3D de suporte que também foi definida com um pano de cargas. Nós podemos também fazer outro tipo de estruturas aqui diferentes no CIP 3D. Reparem que um pouco o pouco que faltou daquilo que vos mostrei no outro exemplo foi inserir então o mezzanine, que basicamente é só desenhar aqui os perfis e a colocação de perfil de cargas, e esta estrutura 3D, esta estrutura de suporte também de cargas, que foi definida também barra a barra. No entanto, é sempre possível fazer outro tipo de estruturas com o CIP 3D, se bem que agora também, sendo que não é possível estarmos a introduzir placas de elementos finitos, é possível fazer modelações de coisas, de estruturas um pouco mais complexas. Eu vou abrir aqui, por exemplo, tenho aqui uma obra com recurso a placas de elementos finitos, mais barras com perfis laminados bom, e apesar de a partir daqui isto não ser muito perceptível, todas estas placas que estão aqui, ou elementos que estão aqui, serão placas de elementos finitos, mais aqui um conjunto de barras treliçadas, em que ao fim e ao cabo, depois a nível de visualização 3D, consegue ser um pouco melhor a percepção do que é que foi introduzido aqui elemento a elemento. Pronto, temos então aqui, para além do cálculo dos perfis, temos então depois o facto do programa descarregar as cargas para a placa de elementos finitos e conseguir-se analisar todos os esforços que passam aqui para estes elementos. Isto, por exemplo, uma estrutura deste género, como por exemplo uma estrutura de um depósito. Ou seja, a inclusão das placas de elementos finitos no programa acaba por aumentar muito a capacidade de modelação que o programa tem. Ou seja, isto são todos perfis que estamos aqui e isto são tudo placas de elementos finitos que permitem desenhar, neste caso, esta esfera. Bem como outras situações. Aqui uma situação mais simples. Uma cobertura aqui em cima de uma placa que simula uma laje de betão armado, um elemento de betão ali com uma colocação de uma estrutura com esta configuração. Bom, sendo assim, eu dou por terminado então esta webinar. Após então a demonstração de todos estes exemplos.